Tá no ar, é isso aqui, a gente já Tá no coloca o ar. convidado do lado, por quê? Porque todo mundo sabe quem é Kaique, ou não, porque tem muita gente nova, Kaique, nesse meio, e que tá descobrindo Eita, como é que é o nós. CrossFit, como é que é a competição. Então hoje, galera, a gente vai começar a série Road to the Games, todo ano a gente faz isso aqui no Papo de Fitness, então se você tá aqui, você já pode assistir os episódios anteriores. Nós conversamos no ano passado com a galera que foi para os CrossFit Games. Então, esse é o Papo de Fitness Podcast. Se você estiver ouvindo a gente aí no seu agregador de podcast favorito, você pode ver a nossa fuça, a nossa cara onde? No canal do YouTube, que também é Papo de Fitness. Olha, hoje é E é isso. terça-feira, horário do almoço. O Kaique tá aqui cedendo um espaço e eu sei que ele tá pegado, porque agora, Kaique, é a hora de treinar para os games, né? Agora é hora de destrinchar tudo que a gente tem e tá pronto para o games, né? Agora a gente desvira todas as pedras. É isso aí. Olha, para quem não sabe, os CrossFit Games, então, o pessoal que chegou perdido, o Kaique ganhou como fosse a seletiva, a parte que faz a classificação da América do Sul, porque a gente manda representantes de todo o globo para competir agora pelo título do mais bem condicionado, o melhor condicionado do planeta. Mas por enquanto, o título de melhor condicionado da América do Sul é do Kaique. Mas antes de a gente chegar nesse ponto específico, Kaique, tem muita gente que não sabe a sua origem, no sentido de qual cidade ele é, porque, assim, muita gente que chegou agora tá achando que você é de Brasília. A gente vai chegar já já nesse Sim. ponto do porquê você estar em Brasília. Mas eu acho que o Kaique não é brasiliense, candango. De onde é Kaique? Kaique veio de onde? Qual é a cidade? Vamos começar do início. Bora lá. Eu acho que é porque é difícil, né, o Broco? Uhum, Porque eu já morei em várias cidades, mas eu sou de São Paulo, capital. Eu mudei com 6 anos de idade. Eu fui para o interior de Goiás, né? Meu pai por conta de trabalho e tudo mais. Aí eu morei em Goiás, a cidade chama Mineiros, onde eu conheci o CrossFit. Eu morei lá por 10 anos. E aí eu fui estudar uhum, em Uberlândia, Minas Gerais, né? Fui fazer o terceiro ano do colegial, entrei na faculdade lá. E aí, lá que comecei a consolidar um pouquinho do CrossFit mesmo, né? Na época eu entrei para uma planilha e tal. E aí, quando eu me senti preparado, que foi logo depois que eu fui para a Europa competir no European Showdown, eu falei, bom, acho que eu preciso fazer uma coisa diferente. E aí foi quando eu fui para uhum, Bauru para treinar com o Anderon, com a equipe toda, com o Júnior Carvalho na época. E aí por lá uhum, eu fiquei, eu não sei ao certo, talvez 2, 3 anos, coisa do tipo assim. E aí depois eu mudei uhum, de treinador também, fui morar em Florianópolis. Aí morei lá 9 meses, passei a temporada de 2021, que foi da pandemia, né? uhum. Isso, 2021. Isso. Aí voltei para Bauru, passei mais um tempinho até organizar minha vida, decidi o que eu ia fazer. Aí eu mudei para Best Bay Strong, né, pro coach Bernardo, e eu falei, bom, eu quero estar lá em Brasília, treinando com ele. E aí eu mudei para cá, já tem quase 2 anos, talvez, um ano e pouco, por aí, desde o ano Sim. passado. Pois é, eu te conheci, né? A gente se seguiu nas redes sociais quando acho que você ainda estava fazendo faculdade de nutrição, era isso? Você falou dessa faculdade, era Isso. nutrição? Você fazia faculdade, você estava ali no esporte e tal. Então, esse ponto que a gente está falando tem quantos anos? Foi que ano Eu- isso? Isso foi mais ou menos em 2018, 2019. Foi na época que eu ganhei o TCB, né, o brasileiro. Uhum. Foi. Isso, então, assim, 2018, você ganhou o TCB em 2019, foi isso? Eu fui para a Europa em 2018, fiquei em terceiro no European Showdown, e aí comecei a temporada em Bauru em 2019. Foi quando eu já Isso. ganhei o TCB. Foi nessa época aí. Exato. E aí nós chegamos em 2020, tivemos uma pandemia, só que após as flexibilizações que nós tivemos um TCB Pocket, né, que foi menorzinho, que foi em Vila Velha, e Sim, lá você acabou se machucando, né? Teve uma lesão. E aí a gente vai chegar nesse ponto da lesão, que eu acho que é um ponto incrível para a gente bater esse papo. Eu fiz questão na entrevista final lá quando você ganhou no Copa Sur, trazer esse assunto, que eu acho que, né, um trabalho é feito a 500 mãos, né, um trabalho de um atleta, exato. mas eu queria saber se essa lesão, porque eu fiquei com essa dúvida, de 2020 foi a mesma que você teve no Copa Sur, foi um agravamento, foram coisas diferentes, no Copa Sur, gente, porque eu tô falando do ano passado, que você Isso. percebeu que não estava legal e você decidiu não participar mais do Copa Sur, a gente vai chegar nesse ponto. Era a mesma situação? Já era um início? O que foi ali?
Então, ô Broco, na real, aquele TCB de Vila Velha, o que eu tive lá foi uma contratura muito forte na lombar. Então, Uhum, no aquecimento, não sei se era para a segunda prova, já era para a segunda prova que tinha deadlift, aquecendo eu senti aquela fisgada nas costas, né? Que a impressão que a gente tem é como se fosse uma bolha ali dentro das costas que te trava inteira. Aí fica naquela posição, uhum, não consegue esticar e tudo mais. Então, foi uma contratura muito forte. Eu tenho algumas coisas, tenho hérnia, protusões ali na lombar que facilitam disso acontecer. Então, pode ter uhum. total sentido. Mas o que aconteceu no Copa Sur do ano passado foi algo muito pior, né? Tem um pouquinho a ver, mas foi algo diferente. Entendi. E aí, para o pessoal, inclusive, pena que a gente não está falando inglês, porque como você ascendeu, você chegou nos CrossFit Games, então a galera lá de fora começou a analisar a sua vida e ficou, não, ele é consistente, mas no ano passado ele ficou em tal posição, mas não sabem dessa história, né, que a gente está passando É, aqui, e de repente o pessoal de casa não sabe. Ano passado, o Kaique estava bem, só que ele, em um momento ele decidiu não mais participar justamente porque ele não estava 100%, estava com alguma é, situação de uma lesão, e aí entra todo esse trabalho, porque olha só, Kaique, a gente saiu de uma situação em que você desistiu de um campeonato para você chegar no lugar mais alto do pódio praticamente no ano seguinte. Então, o que, que aconteceu nesse um ano? Então, Broco, ano passado foi uma coisa muito bonito que aconteceu, sabe? Eu falei até não, em algumas entrevistas, eu falei que eu precisava daquela lesão para me preparar de uma forma muito mais, Uhum, uma forma maior, né? Ano passado eu estava muito bem, o treino estava muito bem, a gente estava muito bem preparado, só que coisa de um mês antes, eu não lembro, foi um mês, 20 dias antes, eu comecei a sentir essa coisa na lombar. Eu não postei nada, eu não queria expor esse lado, porque sei lá, uhum, eu não sabia o que, que ia acontecer, se eu ia melhorar e tudo mais, eu não gosto nada que soe como uma desculpa. Então eu decidi não sim. postar nada e esperar o que ia dar. Mas nesse tempo aí, antes da competição, comecei a sentir dores na lombar, onde me impossibilitavam de esticar o tronco, era uma fisgada muito grande. Depois veio a parestesia na perna direita, de todo o lado direito até os últimos 3 dedos do pé. Veio a Nossa. parestesia total da panturrilha, então eu não tinha contração na panturrilha. Isso tudo devido a uma compressão que estava acontecendo no meu nervo ciático. Então, a gente tentou de várias formas, fui em vários médicos, muitos médicos bons aqui em Brasília, fui para São Paulo, nos caras especialistas ali em coluna e tudo mais. Cheguei a fazer uma infiltração na minha lombar para ver se eu conseguia tirar essa coisa do nervo, né? Mas nada resolveu. Nada resolveu. Então, assim, eu estava mancando, eu cheguei no Copa Sur mancando, e eu falei assim, eu quero tentar, porque eu queria superar, sei lá, de alguma forma imaginei que eu fosse conseguir isso. Só que logo Uhum, na primeira prova eu já não estava respondendo, o corpo não respondia porque eu não conseguia agachar bem no wall, eu não conseguia pular corda direito, errei pra caramba porque minha panturrilha, eu estava pulando praticamente com uma perna só, né? E assim, tudo que eu trabalhei por um ano, né, para entrar na competição, eu não consegui uhum, viver. Eu não tive a oportunidade de uhum, acabar uma prova e olhar para a torcida, eu não consegui curtir, ter aquela sensação gostosa. Foi tensão desde do momento do check-in, briefing, até eu largar a competição. Então, isso foi muito forte para mim. Isso foi algo que eu guardei uhum, no sentimento. E até uma coisa que uma vez uma pessoa me perguntou, né? O que que é mais forte para você, né? O que que você prefere? Você gosta mais da sensação de ganhar ou você odeia mais perder? E eu odeio mais perder, com certeza. Para mim perder é horrível. E eu fiquei com essa sensação não de derrota, mas de não poder demonstrar para as pessoas tudo que eu trabalhei. Então era isso que eu queria. Eu queria poder mostrar para o público, não que eu faça pelas pessoas, mas eu queria poder sentir a energia, essa energia gostosa de ter a torcida e tudo mais, porque eu não uhum, pude ter nesse ano, né? Então foram 4 meses de tratamento, né? Acho que foram mais ou menos isso, 4 meses que eu comecei a voltar a trabalhar com peso, voltar algumas movimentações. E assim, foi tudo muito, como eu posso dizer? Tudo que eu percorri foi muito certo, sabe?
porque assim, nesse meio tempo eu tive que olhar para outras coisas, que nós atletas, querendo ou não, nós trabalhamos com resultado, com patrocínios, campanhas e tudo mais. E por um momento, coisa que eu nunca esperava, deu tudo errado. Deu tudo errado. Uhum, Porque eu falei, bom, se eu classificar para o Games, as coisas vão melhorar e eu vou ter oportunidades e eu consigo trabalhar em cima disso. E de uma hora para outra eu não tinha mais nada disso. E eu não podia competir, não tinha o que fazer, eu estava machucado. E aí eu comecei a pensar o que, que eu posso fazer. Eu preciso fazer alguma coisa diferente, que eu não posso depender só disso. Foi quando eu decidi entrar para uma terapia, né? Porque eu acho que eu precisava trabalhar minha cabeça, precisava melhorar essa mentalidade emocional. Eu decidi voltar para a faculdade de nutrição, né? E aí eu comecei a olhar para outras coisas. O que, que eu posso fazer? Porque antigamente eu pensava que qualquer coisa que eu fosse fazer além do CrossFit ia me cansar, ia tirar performance, eu não ia ter tempo para descansar, eu uhum, não ia ter conseguir fazer a gestão das coisas. E foi muito legal porque eu enxerguei que eu conseguia fazer tudo isso de uma forma bem feita. Eu não, é impossível eu não dizer que a pessoa que mais me inspirou nessa temporada foi a Deia, que treina comigo, porque a Deia tem 40 anos, ela quase entrou no Copa Sul ano passado, ela faz duas faculdades online, ela tem dois filhos, né? Ela é mãe, ela é doutorado, estava empresária. terminando o doutorado. Exato. Ela Então, terminou, é quando. realmente a doutora Deia. Beijo, Exato. Deia. E aí quando eu olhei para tudo isso, a gente conversa, porque lá no box a gente tem várias conversas, né? De putz, coisa só em coisa intelectual e tal. E aí, quando eu Aham. olhei para tudo isso, eu falei, cara, eu tô sendo muito fraco. Eu tô sendo muito Uhum, fraco. Eu posso produzir muito uhum, mais do que só treinar. Eu posso. E aí foi quando eu decidi, até arrepio de falar, foi quando eu decidi ir para todos os lados. E aí eu aflorei um pouco o meu lado empresário, tive várias ideias, voltei à faculdade, voltei a buscar coisas diferentes, como eu poderia estar trabalhando. E aí isso me ajudou. Isso me ajudou mentalmente. Eu comecei a produzir mais. E aí eu comecei a treinar melhor, treinar de uma forma mais feliz, mais leve. Eu decidi reencontrar um Kaique que estava encostado por muito tempo, sabe? Era uhum. aquele Kaique que gostava também de sair. Então eu saí nessa temporada, 2 semanas antes das quartas de final, eu falei, JP, vamos fazer alguma coisa, velho. Vamos sair aproveitar um pouco, sem beber, sem nada, mas vamos sair e curtir um pouco. Vamos, fomos. E, cara, eu fiz tudo que eu não fazia há 5, 6 anos. 5, 6 anos. Porque esse Kaique Nossa. que gostava dessas coisas estava encostado, eu não tinha mais essa vida emocional, sabe? Era só treino, Bruco, era só treino. Eu me prendi em casa, eu levei tudo para um lado de trabalho profissional. E quando a gente Uhum, coloca essa palavra trabalho, embora seja meu trabalho, né? É muito perigoso, porque eu colocava assim, eu tenho que ser profissional em tudo. Então, se eu estou no boxe, eu tenho que só treinar, eu tenho que só pensar em como eu posso performar da melhor forma. Se eu estou numa competição, eu não posso rir, eu tenho que ser sério, porque eu tenho que ser motivador, eu tenho que ser isso e aquilo. Isso tudo estava destruindo um Kaique antigo. Porque eu não sou assim, eu sou um cara feliz, eu sou um cara alegre, eu sou um cara que tira onda com todo mundo, e esse Kaique não existia mais. Então, essa temporada eu decidi fazer tudo diferente. Tudo, tudo. Eu aproveitei, eu ri, eu brinquei. Quem estava comigo na área de aquecimento esse ano no Copa Sur, eu só tirava onda, tava eu, o Bernardo e o JP, a gente brincava. Antes de entrar na baia, para entrar na arena, eu na verdade, tava todo mundo sério, eu tentava tirar onda com todo mundo ali, porque era isso que eu queria transparecer esse uhum. Kaique, sabe? Esse Kaique que E estava você encostado. deixou isso claro numa das entrevistas das baterias que você ganhou, numa prova. Você falou isso pra mim, né? Tipo, não, agora vocês vão ver um Kaique diferente, um Kaique sorridente, e de fato a gente presenciou isso. Eu acho interessante que você trouxe um ponto muito interessante da terapia, né? Desse trabalho mental, porque é de fato é ligar uma chave. E acho que muito interessante você trazer esse ponto de eu decidi sair, porque acredito que tem muita cobrança sobre o atleta. Ele não pode sair, ele tem que ficar ali, é só treinar, dormir e comer. Sendo que você ainda é um indivíduo, né? Você é um indivíduo, você gosta de um cinema, você gosta de uma exposição.
você gosta de um parque, e se você tira isso de você mesmo, qual o prazer que se tem, né? Então, acho muito interessante e é legal porque vamos falar aqui, né, do pessoal do Anjos do Ódio, inclusive, editor, coloca aí o Anjos do Ódio, né, com quem você fez esse trabalho aqui da fisioterapia e tudo mais. Eu sei que foi um trabalho, né, bem árduo, porque é aquilo, né? Você tem a intenção, a gente não tem aquela certeza 100% se vai conseguir. E eu conversei com a Tati, né? A Tati, que é do Anjos do Ódio, ela falando para mim, né, que na conversa que vocês tiveram, ela falou assim: você vai pro Wodapalooza e games no ano que vem. E isso aconteceu. Você foi pro Wodapalooza, né? Nesse ano a gente estava lá em Miami, né? Você competiu esse ano lá no Wodapalooza, e ali já foi, acho que, o início de uma volta. Apesar de que você nunca parou, porque no ano anterior você também estava no Wodapalooza, só que a gente teve esse pequeno, né, problema no Copa Sim, Sul, essa coisa que te tirou da rota. E eu acho que, né, para você deve ter sido muito gratificante chegar no Wodapalooza. Para quem não sabe, o Wodapalooza, gente, é um evento que acontece em Miami há vários anos, já foi um evento sancionado da CrossFit em sentido de vagas para games e tal, mas muito tradicional e muito difícil de acessar, né, na categoria que você foi, que é a categoria Elite. Então, eu queria saber em que momento, se teve algum momento, caiu a ficha do tipo, nossa, tô pronto. Eu sei que você fez esse trabalho mental, vou me distrair, vou fazer e tal, mas em que momento você percebeu na sua performance e no que você sentia no seu corpo, que só você sabe que tá passando dentro do seu corpo, que, tipo, dava certo? Fala, cara, tô no caminho certo, tá dando certo. Teve algum momento que deu esse clique? Porque eu acho que o Kaique de 2022, do Copa Sul, que se machucou, e esse de hoje, teve algum momento que deu esse clique. Existiu um momento ou não? Foi muito... sim, sim. Eu vou até falar uma coisa, o Broco. Antes de entrar nessa parte do Wodapalooza, eu vou dizer uma coisa que acontecia muito. Que eu sou um cara muito metódico, né? Para mim era assim, acordava às 7 horas da manhã, eu tinha um horário exato que eu ia tomar meu banho, arrumava minha cama, descia para tomar o café, saía de casa às 8h30, chegava no box às 8h45, começava o treino. Eu era muito metódico. E aí, quando tinha alguma coisa que acontecia que não estava no meu controle, minha vida virava um furacão. Isso me atrapalhava, porque a vida é assim, competição é assim, as coisas saem do controle. E aí eu não tinha, Uhum, quando saía da minha mão, eu não sabia o que fazer. Isso era algo muito ruim, influenciava diretamente na hora da competição. Então eu tive que trabalhar muito isso. Inclusive, quando eu já ia comprar o Max, né? Eu já estava o meu cachorro, eu já ia, aí uhum. uma das conversas com a Ele é psicóloga, um ela falou assim, Bernese, né? A não, raça. ele é um pastor Ele é um australiano. pastor australiano, Pastor, tá? Achei que fosse um Bernese. e aí, quando uma das conversas com a psicóloga, ela falou assim, cara, que você precisa de um cachorro. Porque você é uma pessoa carente, você gosta de atenção, e você precisa de alguma coisa que tire do seu controle todos os dias. Para você, né? E ter um cachorro é 100% É isso. 24 verdade. horas. Tudo sai do seu controle e você tem que. Sei lá, ele vai estragar alguma coisa, ele vai fazer uma bagunça. Vai cagar Então, onde não assim, pode. É. exato, exato. Então, assim, foi uma das coisas que me ajudou também a tirar essa coisa da rotina 100% perfeita, né? E isso me ajudou demais a ter todo esse controle que hoje eu consegui desenvolver. Mas voltando para o Wodapalooza, tudo isso aconteceu. Eu tentei levar, eu ainda estava no começo da terapia para o Wodapalooza, mas quando eu cheguei lá, Bruco, é, eu consegui fazer uma preparação muito boa, né? Quando a gente fez o qualifier para o Dapalooza, na verdade eu achei que eu não ia conseguir porque eu estava com muitas dores ainda nas costas. Eu não estava Uhum. trabalhando o peso e teve algumas provas com peso e eu não conseguia levantar. Enfim, mas eu classifiquei, né? A Tati foi muito forte ali em dizer que, Kaique, você vai fazer e vai dar certo, e acabou que deu super certo. Eu falei, caraca, e ainda classifiquei bem. E a gente fez essa preparação muito boa. Eu cheguei no Wodapalooza muito bem. Só que fazia tempo que eu não competia. Então, esse contato com coisas que fugiam um pouco do meu controle ainda não estavam tão acesas, né? E aí, quando eu cheguei no Wodapalooza, teve a primeira prova que algumas coisas saíram fora do controle, eu consegui me manter bem, mas a prova que deu a virada foi aquela prova que a gente tinha remo e sandbag,
que eram Uhum. duas partes. A primeira parte era toast to bar com shuttle run e hurdle jump, e depois a gente ia Uhum. para a segunda Sim. parte que era remo e sandbag. E por grande Uhum. parte eu dominei essa prova, né? Eu liderei essa prova para grande parte. E aí depois eu acabei ficando para trás, mas eu liderei. Assim, foi coisa mais mental. Uhum. E foi nesse momento que a chavinha virou para mim. Eu falei assim, eu tenho performance muito, eu estou com uma performance muito boa, mas eu errei muito nessa competição. Agora eu já sei o que, que eu errei, eu sei o que, que eu preciso melhorar. E a partir desse momento, eu passei a confiar mais em mim. Eu falei, bom, eu sei no que eu preciso trabalhar, eu sei onde eu não posso mais errar, eu sei que eu já estou com uma performance boa, consigo bater de frente com as pessoas, com os caras maiores, e é isso. Então foi exatamente nessa prova onde virou. Por isso que eu falo que, embora eu não tenha tido uma classificação muito boa no Odapalooza de 2023, ele serviu de aprendizado para eu competir o Copa Sur. Foi assim ótimo, porque lá eu errei muito. Errei na prova de peso, errei nessa prova, errei na prova dos muscle ups. Várias coisas saíram do controle ali, mas serviu para eu aprender e não errar nada disso na hora do Copa Sur. Então foi esse momento onde deu a virada de chave. Você percebeu ali que tinha uma oportunidade. Vocês estão vendo aqui na tela, quem não estiver vendo, Anjos do Odd, é o grupo, né, que cuida ali de vários atletas, inclusive eu estou fazendo, né, um tratamento ali junto com eles, né, pro meu joelho. Eu não estou com o joelho ruim não, mas para evitar, né, dor de cabeça. E não vou esquecer, Kaique, porque ali no Copa Sur, a gente, pelo menos eu, né, eu tenho um trabalho muito difícil porque eu fico preso ali, eu não consigo rodar muito, tal, então eu não consigo passar muito nos outros lugares. Mas eu corri ali rapidinho na área de aquecimento, foi quando eu fiz um vídeo um dia antes da final, né, de realmente ter o resultado final, e teve uma senhora que te pediu um abraço, ela estava chorando, né? Falou assim, eu quero te dar um abraço e tal. E eu sei que aquilo ali significa muito para um time, né? Porque do que a gente tinha em 2022 para 2023, você tá ali praticamente, naquele momento, estava praticamente classificado para os games, eu acredito que seja uma sensação de dever cumprido, né? É uma sensação acho que de muito prazer para toda a equipe. E aí eu queria que você me explicasse como é para você perceber que você tem tanto carinho, porque é isso, né? Assim, eu sinto um carinho muito grande desse time por você, né? A gente sabe que o trabalho é seu. Eu falo, gente, a galera que se cerca de bons profissionais, ótimo, mas o trabalho é seu, porque é você que acorda cedo, você que se alimenta correto, você que faz o treino. Não existe um milagre, senão estava todo mundo alcançando. Então tem essa situação. Mas eu acho que quando você percebe que pelo outro lado existe esse carinho, existe essa. Eu acho que é muito gratificante. Então, como é que é isso? Como é que. Eu acho que transborda, né? Você pode compartilhar como é que é essa sensação? Porque aquele. Eu queria ter gravado, mas já fica só na minha memória aquele momento que eu assisti, né? A menina querendo, a senhora, né? Querendo te dar um abraço ali, chorando. Como é que é isso? O Broco, para mim putz, é sensacional. Eu sou uma pessoa muito humilde, tenho um carisma muito grande, eu valorizo todos que me ajudam, os que não ajudam Uhum. também, sabe? Porque eu valorizo tudo, cada momento, sabe? E eu acho muito bacana dos Anjos do Ódio, porque todas as pessoas me acolhem muito bem, me acolheram muito bem. Cada lugar que eu estive e eu precisei, a Tati dava um jeito, me direcionava para um fisioterapeuta e todos cuidaram muito bem de mim. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, se eu estiver em Goiânia, qualquer lugar, sabe? E em grande parte, quem me abraçou foi a Val, que fazia parte da massagem, soltura minha. E eu tenho um carinho muito grande por ela, porque a gente fez um trabalho muito bem feito, toda a soltura, e ela tem uma parte mental, a gente conversava, ela tem um coração, uma energia assim que transborda. Você chega na sala da massagem e, cara, você já consegue sentir aquela energia forte, gostosa dela, sabe? Então, eu tenho um carinho muito grande por eles, valorizo demais tudo que fizeram por mim, todo esse trabalho. E tenho aqui em Brasília a Val, que fazia essa parte da massagem, a Amália, que fazia a parte da acupuntura. Então, assim, a gente fez um trabalho muito bonito no começo. Hoje eu faço a massagem, tem o Arthur aqui que trabalha comigo também na parte de fisioterapia. Então, cara, é sensacional. Assim, não dá para descrever o quão gratificante é ter todas essas pessoas ao meu redor, porque realmente eles fazem de coração
e fazer um trabalho muito bem feito. Eu fico assim muito feliz com tudo. E tem cada vez, cada ano que passa, você vê a evolução dos Anjos do Odd na arena, ali com os atletas. É muito gratificante isso aí. Eu imagino. E falando de profissionais, né, né, que te cercaram e tal, hoje você tá, né, você mora em Brasília por causa do Bernardo, pedi até a produção coloca aí o arroba do Bernardo, que é o BSB Strong, que eu falo que é o coach que, né, bota bastante gente no games, né? Nós tivemos outros coaches, obviamente, né, que classificaram seus atletas para os games, temos atletas masters, outras categorias, mas aqui a gente está falando da categoria principal. E aí eu gostaria de saber como é que é esse trabalho junto ao coach, porque você se cercou de profissionais, tem aquele para mente, que é, né, o terapeuta, o psicólogo, a galera aí que vai cuidar do seu corpo, mas aquele que prescreve, que vai fazer toda a planilha, então o pessoal de casa quer saber, que planilha ele segue, o que ele faz, é o BSB Strong, que é o Bernardo Camargo, lá de Brasília. Como é que era a conversa sua e do Bernardo pós-lesão até esse momento? Como é que é isso? Como é que funciona para o coach que tem o seu atleta, que é um grande potencial, mas ele não está conseguindo dar 100% porque ele está passando por um problema além daquilo que ele consegue controlar? Como é que é isso? Então, Broco, ali na época da lesão, todos nós ali, o Bernardo, a Diva, que é a esposa dele, a equipe nossa de treino, foram momentos muito difíceis durante a lesão ali. A gente tinha conversas para tentar desvincular o pensamento da lesão e tentar fazer com que ela sumisse e tal. Porque eu falo assim, um diferencial da BSB Strong é como ele pensa fora da caixinha, tanto na questão estrutural dos treinos, mas também na parte mental. Eu falo que quando a gente chega ali às 9 horas no box para treinar, que tá o Bernardo e a Diva, mais as pessoas, né, eu, a Deia, quem tiver junto, o JP, enfim, a gente sempre tem um bate-papo muito legal, de coisas Uhum, intelectuais, de pensamentos futuros, de passado, de presente, tudo mais. Isso é um diferencial muito grande, porque a gente consegue é, somar com tudo isso aí. O pós-lesão para nós, quando passou o Copa Sur, ou Copa Sur não, quando passou o Odapalooza, desse ano. foi Uhum. desse ano, foi assim, a gente viu que eu já estava recuperado da lesão, o Bernardo enxergou os erros, e a melhor coisa ele falou, cara, você está muito bem preparado. Você está muito bem preparado. Então, assim, esse contato direto que a gente tem, que ele viu nas provas que eu errei, e ele tendo eu pessoalmente todos os dias ali, entra essa parte das conversas. Kaique, você precisa fazer isso. Você tem que entrar com esse pensamento. Você precisa conseguir jogar tudo que você treina aqui na hora da competição. Você está preparado, mas você precisa conseguir. Entra leve, entra aquelas conversas mentais e tudo mais. Então, isso é o que faz uma grande diferença. Fora essa troca de feedback, né, Broco? Que você ter a planilha à distância e pessoalmente é muito diferente. À distância, Uhum. você dá os feedbacks do treino, mas ele não está te vendo treinar. Ele não sabe se você fez realmente isso, ele não vê como é que está a sua movimentação, suas transições, execuções, tudo mais. E pessoalmente não. Pessoalmente ele sabe que você talvez não está agachando muito bem, então ele te fala ali. Ele sabe se sua transição não está legal, ele sabe se sua execução não está legal. Enfim, todo esse tipo de coisa. Então, essa Uhum. troca de feedback é muito boa, é muito importante para toda evolução. Eu acho que é uma diferença grotesca. E esse movimento que você fez, né, de mudar-se para Brasília, eu acho que realmente foi um movimento muito inteligente, né? Eu sempre comentei isso, pessoal, que o Kaique está fazendo, e que várias outras pessoas fazem, né? Que é morar muito próximo do coach, é incrível. Eu vou trazer aqui uma entrevista, né, uma parte de uma entrevista que eu fiz com Ben Bergeron, para quem não conhece, um famoso coach aí de CrossFit, foi coach de Catherine David's Daughter, quando Catherine ganhou os CrossFit Games, foi coach de Matt Fraser bem no início, Cole Sager, Brooke Wells, Amanda Barnhart. Hoje, tudo bem que ele tá com quase ninguém, né? Mas, enfim, é um coach bem respeitado aí no meio, lá da CrossFit New England, né? E eu, nessa entrevista com ele, eu fiz justamente essa pergunta se o atleta é melhor para uma pessoa que quer ter uma ambição em ser um atleta profissional, se é melhor ele seguir debaixo dos olhos de um coach próximo ou fazer uma planilha super avançada e tal. E ele falou assim, cara, definitivamente melhor você ficar com um coach do que. E isso ele vem dando planilha, porque o Ben vende planilha, né? A CompTrain. Ele falou, né? É melhor você ter um coach próximo, justamente por isso. E é isso que ele fala, eu não tenho nem.
até muita gente pergunta como faz para treinar comigo e tal, mas eu não tenho, porque muitos até moram longe, mas eu não gosto, porque eu gosto de ter essa conversa e tal. Então, naquele momento, eu entendi que várias pessoas são moldadas assim. Você precisa de uma pessoa ali com aqueles olhos por cima, né? E quando você fez esse movimento, e você sempre foi uma grande promessa para o Brasil, eu falei, olha, vamos aguardar, que a gente não esperava, vou falar a verdade, que fosse tão rápido, justamente pelo que você passou no ano passado, né? A gente sempre tem aquela situação, vamos esperar até a pessoa conseguir performar de novo, conseguir um ritmo. Até porque, pessoal de casa, a gente só tem 2 vagas para toda a América do Sul. Então, é muita pouca chance de erro que você tem, né, para poder Sim. conseguir a vaga. Então, assim, você tem que ser muito constante e errar muito pouco para você conseguir acessar. E aí eu queria saber justamente isso. Quando saíram as provas do Copa Sur, você olhou e falou assim, cara, tem uma boa chance. Porque assim, você se sente bem, mas eu acho que quando a prova chega, o que tem provas que eu acho que em determinadas situações a gente não vai se sentir tão bem. Falar, nossa, essa prova aqui pode ser que eu fique um pouco para trás. Rolou isso? Alguma prova você falou que de repente teria que se esforçar um pouco mais porque existia alguma deficiência ainda? Ou você olhou e falou, cara, vou dominar de cabo a rabo? Como é que foi quando você recebeu as provas? O Broco, é sempre aquela dá aquela sensação de medo, né? A hora que aparecem as provas, você fala, caraca, será que essa vai ser boa? Será que não vai? Porque assim, embora você seja bom em, às vezes tem uma prova perfeita para você, eu não consigo enxergar. O coach falava, caraca, Kaique, essa prova tá legal, não sei o quê, mas eu não enxergo até fazer a prova, né? Uhum. E então eu passei por esse período, mas aí quando a gente começou a testar as provas, elas começaram a vir muito bem, sabe? Eu performei bem, tive bons resultados nos testes, gostei bastante. Algumas provas a gente teve que mudar alguma estratégia, principalmente aquela linda, né? Que era do supino com dumbbell, a gente mudou algumas estratégias nela, mas nos outros testes as provas fluíram muito bem. Essa preparação, eu digo que foi a melhor da minha vida. Eu nunca estive tão preparado para uma competição igual eu estive agora. O Bernardo realmente, a gente teve essa conversa hoje, que a gente fez uma preparação tão completa que agora treinando para o Games a gente não tem novidade, a gente não precisa entrar Uhum. com movimentos novos agora, porque a gente já havia treinado. Então isso me Uhum. deixou muito mais confiante para qualquer coisa que fosse cair, e as outras coisas a gente já tinha treinado bastante, né? Então, então foi isso que aconteceu. Quando saíram as provas, deu essa sensação, mas a gente foi desenvolvendo bem nos testes, sabe? Eu fiquei surpreso com algumas provas. A prova um eu sabia que eu ia bem, é uma característica muito boa minha, né? De prova mais longa, tinha um pouquinho de força, os ergômetros e tal. A prova 2 que era dos pistols, eu imaginei que Uhum. iriam ter pessoas que poderiam performar melhor do que eu, pessoas mais baixas, talvez por conta da ginástica e Uhum. pistol. Meu pistol não é tão rápido. Fiquei surpreso por ter pegado segundo lugar. Ainda levei 2 no reps no burpee. Era para ter ficado com 51 reps, mas levei 2 no reps. Ok. E deixa eu ver, a prova 3 era linda, né? A prova 3 do dia Eu seguinte. acho que 3 é isso. Isso. Essa prova, eu imaginei que eu ia performar um pouquinho melhor, mas não tinha como mudar algumas coisas ali. Prova 4 foi aquela dos overhead squats, né? Era uma Uhum. prova também que eu fiz muito bem, inclusive a diferença de tempo do meu teste no box para o teste na competição foram tipo 10, 15 segundos, então eu consegui manter, foi só uma variável de transição. É, Uhum. mas a gente tinha um fator ali que era os handstand push-ups, né? Eu trabalhei muito, consegui melhorar bastante, mas eu achei que pudessem ter pessoas também mais baixas que fossem performar mais, assim como teve em outras Uhum. semifinais, aquela do Noah Olsen, que eles fizeram muito bem. Uhum. É, e a prova 5 e 6 do dia seguinte, né? Que era Era uma conjugada, era o a da correr, fazer corrida, snatch, cruznet, isso do isso. peso, isso. Eram Essa foi duas uma prova provas que em um momento. a gente ensaiou bastante, né? Era uma prova que não desgastava quase nada, então a gente conseguiu ensaiar bem ela de todas as formas, pensando na melhor estratégia. E eu imaginei já que eu iria bem nela. Pensei até que eu pudesse ganhar a segunda parte, né? A segunda parte que era dos Uhum. sprints dos 800 metros. Fiquei, acho que em terceiro ou quarto nela, mas acho que fiz uma boa prova.
E a última prova era uma prova muito boa para mim, né? Não tinha muita surpresa. Era, putz, ali era só vai. Então, Era só vai mesmo, é, que são é, 6 minutos o time cap, né? Não tem muito o que se sim, pensar. Perfeito, Kaique. Olha, eu fiz aqui, eu soltei aquela caixinha, né? Ontem, você até repostou, e tem várias perguntas no mesmo sentido. Eu vou dar um nome aqui, e aí eu vou trazer essa tá. pergunta, ó, da arroba Nilce Melo, que é a mesma da Paty. Várias pessoas perguntaram assim: qual é a expectativa agora para essa nova competição? Né? Então, como é que está a sua expectativa para os CrossFit Games? Aí eu vou adicionar uma parte minha que é o seguinte: já caiu a ficha? Porque, Kaique, eu falo isso por uma experiência, né, própria de pessoa que sempre está lá nos games acompanhando alguns atletas. Eu vejo que a ficha cai quando a pessoa está no check-in, que vê a roupa com nome, que vai tirar a foto, porque eu tenho esses relatos, né, do primeiro time que foi do Brasil, que foi com a Anitta Pravati, Suzana Eto, Fabinho De Kiki e o Matheus Ferro, que eles falam, meu Deus, naquele momento, porque você, não, tá, tô indo, não, caraca, emocionado, mas quando você chega lá, o que é um tratamento que eles te dão, a galera lá e tal, você é games athlete, ali eu acho que realmente cai a ficha, o povo chora e tal, mas eu quero saber se já caiu essa ficha, se chegou algum momento que você dormindo, acordou e falou, caraca, não é sonho, é realidade. Como é que é isso? Porque eu caí fazendo algo que é o sonho de várias pessoas. A gente sabe que tem vários atletas que lutam para isso, né? E você tá com isso daí na mão, o ticket está na sua mão. Caiu a ficha? E se caiu, em que momento realmente caiu a ficha para você? E O qual é a Brook, eu tava, expectativa pro games, tá? Juntando com a tá. pergunta da galera aí. Eu tava com esse pensamento de tipo, caraca, ainda a ficha não caiu, né? Não consigo enxergar isso e tal. Em de algumas conversas que eu tava tendo com uma pessoa, até falou assim, caraca, já tá na hora de cair sua ficha, pô, é seu sonho isso aí. Você tá sonhando com isso há muito tempo. Aí eu falei, caraca, é verdade, né? E aí eu virei a chavinha. Aí eu falei, eu tô no games. Eu tô no games e tá na hora de começar o trabalho e ver o que vai dar. Então já caiu a ficha. Com certeza, quando eu entrar, quando eu pisar lá, área de check-in, roupas, pisar na grama verde, todas essas coisas, óbvio que vai ser uma sensação ainda maior. Mas já caiu a ficha e principalmente virou aquela chavinha que, tipo assim, bora trabalhar agora, né? Que a gente tem uma coisa muito maior para Uhum. alcançar. E sobre as expectativas que eu tenho, eu prefiro ir sem criar muitas expectativas. Eu sei que os formatos de prova no game são algumas coisas que a gente não faz nas competições anteriores. São características muito boas para mim. Eu gosto de provas longas, provas que têm mais força, provas explosivas também, eu consegui me desenvolver bem. Então, eu não quero criar nenhuma expectativa. Eu quero continuar trabalhando muito bem, chegar lá bem e dar o meu melhor na arena em cada prova, sabe? Você vai Uhum, falar, óbvio que uhum. todo mundo que está lá quer ganhar, quer o primeiro lugar. Se vai ser o primeiro, segundo, terceiro, seja lá qual, eu não sei. Mas eu vou para entregar o meu melhor dentro do que eu puder. Isso é com certeza a minha maior expectativa. Perfeito. Tem alguma coisa, porque assim, eu acho legal. Eu falo, tipo, eu vejo as provas dos games, eu falo, nossa, eu acho que seria tão maneiro fazer isso, porque tem umas coisas muito diferentes quando tem, às vezes, lá no campo. Geralmente as coisas maneiras são do lado de fora, no Só campo, não que fora. bota um obstáculo, aí você pula e é cheio de palha que te espeta. Tem alguma coisa que você já assistiu nos games que você falou, caraca, acho que seria maneiro fazer essa prova? Já teve alguma coisa assim que você tenha Caraca, assistido? olha, eu Ah, acho que uma das coisas que eu acho muito maneiro é que eu não sei se esse ano vai ter, até porque o cenário ali está num lugar diferente. Mas eu gosto muito uhum. daquelas provas longas, onde tinha aquelas partes de trilha, tanto de bike quanto na corrida e tal. Eu acho Ah, sim. muito, muito legal isso aí. Ano Eu passado acho que é teve, eles tiveram que divertido. correr dali até o Capitólio, carregando um negócio depois, lembra? Verdade, Teve. verdade, teve essa eu É. não lembrava. Pô, isso eu acho muito maneiro. Eu acho Que muito na última legal mulher e que chegou foi todo mundo indo junto e ficar repassagem geral. Eu tava lá naquela cena, que é, todo é, mundo é. subindo o Capitólio junto com ela, com aquele negócio, aquilo ali foi. Não, Então você esse é um gosta disso. estilo. Eu gosto desse tipo de coisas diferentes mesmo, onde vai te trabalhar o mental e ao mesmo tempo tem coisas divertidas ali, coisas. Eu acho que isso é uma característica que eu quero encontrar Show. lá. A Isabelle
Tá assim o nome dela. Perguntou como é que funcionam os treinos nas vésperas da competição? A alimentação muda muito? E vamos dar um salve para a Andréa Naves, né? Que é a sua Com nutricionista, né? certeza, com certeza. Eu assisto, eu acompanho. Ela falou que você é muito determinado, bateu na porta dela e falou assim: Eu quero ser um atleta, eu quero ser campeão. E aí vocês fizeram um trabalho. Então vamos dar um salve aqui para a Naves, mas vamos falar como é que funciona o treino na véspera de competição e se a alimentação muda muito, que é uma dúvida aí da sua fã, Isabelle. Vamos lá. Quando a gente fala ali perto da competição, vamos colocar dentro de uma semana e meia, que a gente está em taper, Uhum, em polimento ali, né? O volume de treino abaixa muito, né? A gente uhum, começa a fazer realmente só parte de manutenção e provavelmente a gente já vai ter algumas provas que saíram um pouco antes, então a gente já começa a trabalhar em cima delas. A gente dá uma desmembrada nela, né? E aí a uhum, gente faz partes, coloca alguns estímulos curtos e tal, mas o volume cai, eu não sei se eu posso dizer 50%, talvez um pouquinho mais até, mas reduz uhum, bastante de treino porque a gente precisa chegar descansado. Isso é em relação uhum. ao treino. Em relação à alimentação, a gente não muda muito, sabe? Vai chegando, a gente continua. Eu falo bastante isso no Instagram, as pessoas perguntam como é que se eu aumento a ingestão de carboidrato, de energia e tal. A gente não faz essa mudança porque como o treino, o volume de treino já baixa muito, eu começo a estocar mais energia porque a minha ingestão calórica já é muito grande. Então Já eu é não muito alto, e você preciso. permanece. Uhum. Exato. Então eu permaneço, aí eu vou começar a estocar enfim, aí fica legal. Agora, no período ali da competição, eu acabo ingerindo mais comida, eu tenho mais alimentação mais reforçada porque tem muito pré-treino, pós-treino, e eu preciso aumentar a recuperação, que isso é o mais Uhum. importante dentro da competição. Então, esse é um pouco reforçado, acaba aumentando a ingestão, e é isso. Não tem, a gente não faz Perfeito. nada diferente. Uhum. Lembrando, gente, que você deve passar por um profissional, não é porque o Kaique faz que é o que vai funcionar para você. Exato, Ele é exato. acompanhado e tal, então assim, né? A gente sempre fala que a gente não pode ficar dando dica, porque a alimentação é uma coisa muito individual. Isso aqui é do ponto de vista do Kaique. Olha, tem uma pergunta muito interessante de uma pessoa que esse arroba eu não sei nem falar, JXSRJ, deve ser do Rio. Ó, Ah, pergunta pra ele se tem alguma superstição antes de cada prova. Eu achei isso interessante, porque eu já vi algumas matérias sobre gente que ou só pisa com o pé direito, ou passa a mão na sola, ou usa a mesma cueca, sei lá. Existe alguma superstição, alguma coisinha que você fala assim, caraca. se quiser falar, que às vezes a pessoa não gosta de falar, mas existe alguma coisa? Não, acho que não, Bruco. Eu acho que eu nunca tive isso. Assim, uma coisa que eu sempre faço antes de cada prova, eu faço sempre o sinal da cruz, né? Peço proteção a Deus, principalmente para sair da prova com muita saúde, para não ter nada lesivo e tudo mais, e poder conseguir colocar na arena aquilo que eu tanto trabalhei, né? Eu acho que são duas coisas que eu peço a Deus, depois eu agradeço com certeza. Mas eu acho que não tem nada assim muito certo, muito sério. Eu faço o sinal da cruz, peço isso e tal, e tento entrar sorrindo, que eu acho que me acalma. Não tem nada de além disso. Uhum, é isso aí. Ó, eu sei que nessa conversa que eu tive com a Tati, ela falou assim: ah, mas o Kaique, na época que ele se machucou, ele falou: eu mereço um games. O games tá aí. Você já tá com games na mão. Não vai ter aposentadoria, não, né? A gente vai ver Kaique continuando. Ou a ideia é games, fiz o que eu precisava fazer e fui embora. Não, eu acho que agora eu abri uma porta da minha carreira que é um gostinho de quero mais cada vez que passa a temporada. Estou vivendo isso da forma mais perfeita possível, curtindo cada segundo. Vou curtir muito essa preparação agora, vou participar do Games e com certeza ano que vem a gente está aí. Eu tenho 25 anos, né, Broco? Por Eu não vou favor. dizer, não vou dizer que eu quero chegar nos 35 anos competindo para ir para Master e tudo mais. Eu tenho alguns outros planos também. Eu gosto Uhum. desse lado empresarial, é uma coisa que com certeza mais para frente ali vocês vão ver um pouquinho do Kaique, mas aposentar não, ainda tá muito cedo. Graças a Deus. Ó, é porque assim, você falou, olha, vou te dizer agora, você falou assim, ah, porque eu vou chegar a 35 e ir para Master. Bom, tem umas meninas que estão fazendo 30 anos ou estão na casa dos 30 e poucos anos que continuam competindo. Catherine David's daughter fez 30 esse ano. Quem faz 30 já esse ano é Tia Claire, que esse ano não está competindo porque é mãe. Não sabemos se ela volta ou não, mas assistindo a semifinal da Europa, Annie Taura's Daughter está indo pela 12ª vez
para os CrossFit Games. E aí foi feita essa pergunta para ela, né, como é que é e tal. Ela falou assim, gente, até agora eu não sei por quê. Porque quando eu comecei, eu falei, não, 3, 4 anos, tá bom. E agora eu tô aqui perguntando como isso é possível. Eu acho que morde um bichinho ali, que a pessoa gosta e tal. E é isso, a gente vê várias pessoas que, né, fizeram essa transição bem, né, da categoria principal para Master 35-39. Tanto que eu falo que a categoria 35-39 é um novo individual. Você vê a lista de atletas até ontem que estavam Sim, competindo sim. super bem no individual. Mas enfim, né? Cada um sabe do seu. E aí, aproveitando esse momento para a galera de casa, eu fiz uma live falando sobre isso. Falei, gente, a gente tem que torcer para mais Kaiques e mais Caliãs e mais pessoas chegarem com sede no pote com excelentes resultados, porque só assim a CrossFit e a direção do Games vai entender que a América do Sul merece mais Sim. vagas. Vamos falar aqui por que a gente só tem 2 vagas. A gente até há um tempo atrás aí, os brasileiros competiam no sul dos Estados Unidos. A gente não tinha nem vaga separada para América Latina. Chegou a ter, que eram os Latam regionais, parou, aí ficou todo mundo competindo no sul dos Estados Unidos. Então a gente tem Anitta Pravati, Karime Ferrari, Vivian Aiello, Carol Rouba, essa galera competiu já em regionais do sul dos Estados Unidos. E assim, querendo ou não, eles têm mais tempo que a gente. Não são melhores, é mais tempo de esporte, né? Então, era difícil para o brasileiro conseguir acessar os CrossFit Games. Agora a gente tem a competição mais voltada por regiões, só que mesmo assim eles falam, ok, a gente precisa que a América do Sul melhore os resultados. Então, assim, quando você vê resultados expressivos, e Kaique, eu te falei que você seria classificado até em outras semifinais, já já vai estar uma matéria sobre isso, porque a gente conseguiu os números, a Pô, gente não, maneiro. Sérgio, conseguiu alguns números aí de desempate e tal, para saber exatamente como você estaria colocado em outras semifinais, o resultado é muito expressivo. Então, assim, quando a gente conseguir colocar mais atletas para dentro, ou tipo, cara, a disputa foi incrível, e quem não conseguiu a vaga, o quarto, quinto, sexto lugar, se tivesse competido em outro lugar, teria classificado, aí a gente vai começar a redistribuir essas vagas, porque tem Exato. 11 na Europa, 20 e pouco nos Estados Unidos, né, para a América do Norte. Então é isso. Então eu quero te agradecer, Kaique, porque você está dando oxigenação ao nosso esporte. Você é um menino aí Pô, que que legal. mostra para o que veio. Eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, né, no particular, que eu falei que eu queria falar pessoalmente, eu vou falar aqui publicamente. Eu acompanhei de perto todo esse seu sofrimento e eu fico feliz que eu falo para todo mundo. Eu falo, cara, quando eu vejo uma pessoa que é dedicada a conseguir o sonho dela, é como se eu estivesse realizando o meu. Eu falo, cara, que fantástico. Eu realmente, genuinamente, fico feliz com o resultado alheio. E eu te agradeço porque você dá visibilidade para o esporte. Eu quero que mais Pô, pessoas que legal. conheçam, quero que não só quem é de fora conheça, mas que lá em cima a galera que dirige esse esporte entenda que a gente tem pessoas de qualidade aqui, treinadores, atletas, a gente só precisa de mais oportunidade. Então, Kaique, continua. Por isso que eu falei, ai, não aposenta não, continua dando show, Não, porque a gente eu precisa é de até mais uma bandeira do coisa, Brasil, mais bandeira do com Brasil naquele mar de certeza. Estados Unidos. Com certeza. E até uma coisa, Bruco, puxando um pouco daquela coisa que você falou da aposentadoria e tudo mais, é, a minha maior missão, acho que dentro do esporte, não é nem sobre mim, sabe? Sobre ter um primeiro lugar ou coisa do tipo. O que eu quero poder fazer, além disso, é inspirar as pessoas, é inspirar outras pessoas, é proporcionar coisas boas, sabe? Aonde, como eu sempre tive alguns ídolos, Michael Jordan, Phelps, eu quero poder passar, transmitir esse tipo de coisa, porque foram pessoas que me inspiraram demais, não só pelo esporte, em querer o primeiro lugar, mas em vida, em como ser, em como fazer Uhum. as coisas acontecerem. Então, é um propósito muito grande que eu quero poder preparar para as pessoas, sabe? Passar toda essa coisa, como a disciplina é importante, como a rotina é importante para querer alcançar qualquer coisa em nossas vidas. Então, isso é uma das coisas que eu quero poder criar assim esse legado, sabe? Eu quero um dia quando eu aposentar, eu quero falar assim, caraca, eu pude passar isso para as pessoas, porque é muito importante para mim. Porque de nada adianta eu ter um primeiro lugar e acabar sozinho, não passar nada além disso para as pessoas, sabe? Eu quero Uhum. poder que elas me enxerguem e tirem coisas boas sobre tudo que eu construí. E eu acho que você acaba inspirando, né, novas gerações, porque é como você falou, você se inspirou em outros atletas, né? E provavelmente, com certeza, tem jovens te assistindo, falou, pô, ele conseguiu, eu também vou conseguir, vou correr atrás. E é isso, fica aqui então o exemplo do Kaique, né? Como exemplo de vários outros atletas que a gente tem aqui no país,
Eu quero já agradecer, para a gente já encerrar aqui, porque eu sei que o seu tempo é todo contado, mas eu quero abrir o espaço para você agradecer quem você quiser agradecer aqui, patrocinador, enfim, quem você quiser. Fica livre aí para agradecer quem você precisa ou quer agradecer. Pô, eu acho que é uma equipe muito grande, né, que eu tenho. Graças a Deus, eu sou muito grato a cada pessoa que fez parte de toda essa jornada minha como atleta, desde fisioterapeuta, médico, nutricionista, família, treinador, patrocinadores. Sem eles, nada disso aconteceria. E principalmente sem aquelas pessoas que realmente torcem por nós atletas. Isso é muito importante. É o que eu falei em alguma das minhas postagens. O show, quem dão, são eles lá de cima. A gente lá na arena enxerga isso e pode curtir esse show lá de baixo. Então, assim, acho que agradecer todo esse meio, agradecer vocês que fazem um trabalho muito bem feito sobre a mídia, que é muito importante também para o nosso esporte, como você falou, de trazer essa visão para o pessoal da América do Sul, que a gente está cada vez crescendo. Então, acho que é isso. Meu agradecimento é a todas essas pessoas, minha família, principalmente, que está do meu lado, que me apoia e tudo. Acho que é isso aí. É isso aí, então, pessoal. Você acabou de ouvir um episódio ou assistir um episódio com o Kaique. Esse é o Papo de Fitness Podcast. Eu sou Fábio Broco. Muito obrigado. A gente ainda vai conversar com outros também que estarão nos CrossFit Games esse ano. E aí, você sabe, né, que eu sempre tô lá nos CrossFit Games em agosto. Então, acompanha aqui, acompanha minhas redes, que a gente vai mostrar sempre os bastidores. Kaique, muito obrigado. Fica com Deus. Bom treino. Valeu, gente. Obrigado demais pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho aqui com vocês e passar essas coisas todas para as pessoas, viu? É isso aí. Valeu, obrigado. Tchau. Valeu, Broco. Tchau, tchau.